Eu não espero que você entenda agora. O que o Pai permite, o que eu permito, para realizar a vontade do meu Pai e para a fé e crescimento da igreja dele. Eu sei que pode ser esmagador para você. E sim, até para mim. Isso é demais. Isso é demais. Eu não consigo entender. Eu sei. Isso dói no meu coração. Mas por favor, fique comigo, Tomé. E você vai entender com o tempo. Nós decidimos vir aqui conversar um pouco com vocês, né, sobre os últimos acontecimentos, né? Acredito que muitos de vocês já saibam que, infelizmente, né, nossa filha, Clara, nossa sexta filha, ela, né, fez sua Páscoa, né, foi morar com Deus, como a gente falou com as crianças. E a gente decidiu fazer esse vídeo aqui por alguns motivos, né? O primeiro deles é uma forma de homenagem, né, a ela, para que a gente possa deixar registrado aqui, né, um pouco do que ela, né, fez na nossa vida. Também em forma de agradecimento, né, para muitas e muitas pessoas que estavam rezando e, né, estão rezando por nós até hoje, né, estão nos dando força. Então nós decidimos falar um pouco do que aconteceu, né, de como foi, né, porque a gente foi pego de surpresa, né. Deixar de alerta também. Deixar de alerta, né, para que possa tomar alguns cuidados. Mas, assim, o que eu queria voltar um pouco antes, né, antes da gente falar o que aconteceu com a Clara, que levou, né, a ela, o falecimento dela. Queria voltar lá quando a gente descobriu, né, que a Clara, que a Ana estava grávida, na época a gente não sabia, né, que era a Clara. Mas, assim, na época nós estávamos vivendo uma vida, assim, bem cômoda, digamos assim, né? Então nós já tinha nossos 5 filhos, né? Financeiramente nós somos estáveis, né? Estávamos estáveis já com nossa casa. E nós estávamos fazendo o Billings, né? Porque vocês já devem ter visto ela falar, né? Que o parto do Vicente, da Helena, do Vicente foi um pouco traumático, né? Que daí também da Helena também acabou que não foi como a Ana gostaria, porque ela não estava bem psicologicamente. E então a gente estava fazendo o método Billings. Então, quando nós descobrimos que a Ana estava grávida da Clara, a gente foi uma surpresa, né? Então, assim, né, na época eu lembro que eu mandei um áudio pra minha família falando, né, assim, que a gente não estava esperando, né? Porque a gente errou ali, né, nos cálculos do método e acabou acontecendo. Então, assim, ela não foi uma gravidez esperada como das outras vezes. Das outras vezes a gente sabia que uma hora ou outra ia acontecer, né? Então, só que desde o começo nós nunca deixamos nosso coração se contaminar para que a gente não acreditasse ou na nossa cabeça não tivesse nenhum resquício de nada que fosse de uma gestação não desejada. Então ela era não esperada, mas não que ela não era desejada. Então a gente nunca deixou esse sentimento tomar nosso coração. E só que assim, quando a gente descobriu, a gente conversou bastante, né? Chorou. Sim, a gente conversou bastante sobre isso, né? A gente tinha muitos medos, né? Eu tinha muitos medos em relação ao parto, em relação ao pós, né? E eu já tava fazendo, né, acompanhamento psicológico. E aí a gente, né, conversou bastante, né, quando eu descobri, né, choramos e rezamos muito. E o Matheus, né, falou uma coisa assim que, né, quando aconteceu, né, tudo que aconteceu com a Clara, eu falei isso pra ele, que ele me falou assim que a Clara viria pra salvar a gente. E, né, quando ele falou isso, a gente, né, não imaginava que iria acontecer tudo isso que aconteceu, né? E quando a gente tava lá no hospital, né, que a gente recebeu a notícia que ela, assim, quando a gente chegou, ela estava grave. A gente sabia que era grave, mas a gente achou que iria se resolver ali, né? Tanto é que quando a gente chegou lá, a médica falou assim, Ana, quando a gente chamar vocês vão poder entrar, vão poder visitar ela. Então a gente achava que seria uma coisa assim, grave, mas, né, ia passar, né? que ia passar.
E quando, né, a médica veio, chamou a gente, né, e falou ali que, né, ela teve a parada, que ela estava mais grave ainda, né, o nosso mundo desabou ali, né, a gente perde ali a noção de tudo. E veio esse pensamento disso, né? E veio esse pensamento, de né, que que a ela Clara viria para nos viria salvar. para nos salvar. E, sim, só para resumir, salvar do quê? Né? Que, assim, que a gente... O que a gente percebeu na época? Que nós estávamos vivendo uma vida, assim, sem muitos erros graves, digamos assim, em termos de pecado, né? Então a gente tinha uma vida normal, ia à missa, rezava, mas assim, a gente estava cada vez mais pendendo para uma família não católica, digamos assim, né? Então assim, a gente tinha os hábitos de uma família católica, de rezar, de ir na missa, mas era tudo muito automático, né? Então, quando a gente descobriu que a Ana estava grávida, a gente falou, não, a gente precisa retomar, né? Qual que é o nosso objetivo? É a salvação, né, da alma, dos nossos filhos, da nossa salvação. Então, isso, né, isso, na época eu falei para Ana isso por conta disso, né? A Clara veio para nos salvar da vida, que nossa vida estava tomando um rumo muito mais mundano, entre aspas, né, do que uma vida de uma família que desejava santidade. Enfim, e depois acabou que nos salvou de muitas coisas, né? Porque daí essa questão, quando aconteceu toda a gestação, né, daí teve o parto, né, que eu acredito que também, né, foi uma forma, né, de que ela marcou a Ana, porque ela, tipo assim, libertou a Ana de muitos medos, né? Sim. E ao longo, né, de toda a gestação, eu fui, né, trabalhando esses medos, né, com acompanhamento psicológico. Assim, fui realmente, assim... sendo curada, né? Sendo curada de tudo isso, assim, né? De todos os medos que eu tinha do parto, do pós-parto. E eu sempre pedia isso muito na comunhão, né? Falava, Deus, né? Pela minha gestação, pelo meu parto, pelo meu pós-parto. E, né, conheci uma médica maravilhosa que também me trouxe muita segurança. Isso pra mim foi muito importante. E, né, o parto foi ali, assim, muito especial, né? A forma como foi. Logo após, acho que até contei no meu relato de parto, logo após eu recebi a comunhão. Quem quiser assistir, né, tem aqui no canal, né, o Tem relato completo. Tem no canal. E também depois, né, eu acabei tendo uma hemorragia, né, ali no pós-parto. Mas, né, em todos os momentos eu sentia muito Deus comigo, né, cuidando de mim, cuidando da Clara, cuidando da nossa família. E assim, e da minha parte, como eu sou, né, o provedor, digamos assim, o pai da, né, sou eu que trabalho e tal, assim, então a Clara, ela me libertou, assim, de muitas coisas materiais, né. Então, cara, a gente acabou de comprar um carro, que assim, um carro melhor, que é, né, um carro bonito e tal, que, né, cara, e por exemplo, daí descobrimos que um carro de 7 lugares já não dava mais. Então, assim, do ponto de vista material, né, muitas coisas assim, porque assim, quando você tem muitos filhos, você não faz o que você quer, você faz o que dá, né, para muitas coisas. Né, então, assim, acabou que desse ponto, assim, foi me ajudando bastante, né, enfim. E como a Ana falou, o parto foi normal, né, entrando já depois, no pós, né? Então vocês, né, a gente acompanhou e foi um parto diferente, né? Porque dias antes a gente tinha decidido essa questão de postar mais, de fazer o canal, de estar compartilhando mais nossa vida, porque assim, a gente já tinha um chamado, né? Assim, a gente estava sentindo esse chamado. E que eu não acredito porque foi por coincidência, né? Assim, então, assim, foi o único parto que a gente documentou tudo, né? Filmou tudo, né? Mostrou tudo, assim, não só mostrou, mas a gente filmou tudo, né? Assim, a gente tava muito com essa cabeça de poder compartilhar a nossa vida. E acredito que, né, eu até postei na época quando a gente estava começando que era para guardar de recordação. A gente não esperava que iria acontecer isso. Mas a gente acabou que, né, eu comprei câmera, comprei o óculos lá para filmar. Então, assim, a gente documentou tudo isso. E aconteceu da melhor forma possível, deu tudo certo, né? Ficou lá os 5 dias internado por causa da icterícia, mas depois voltou para casa e nossa vida tava seguindo totalmente normal, né? Assim, tava, né, eu já tava com plano de voltar aí pro jiu-jitsu, né, na semana que aconteceu, então assim, eu tava trabalhando em casa, né? Ou trabalhando no escritório. Então aquela semana tinha sido uma semana assim muito loucura, né? No que a nossa vida é já uma loucura, mas já voltando à rotina, né? Normal, então assim, no sábado. E sim, para explicar um pouco para vocês até, né, como o Mano falou, para servir um pouco de alerta, para que talvez vocês possam ficar mais atentos. Na sexta pro sábado, né, ela teve uma diarreia, né, durante a noite, assim, tava fazendo cocô com mais água. Só que sim, só pra, né... Só que ela fazia muito cocô desde o começo. Desde quando ela nasceu, ela sempre foi uma criança que sempre fez muito cocô. Então, assim, pra gente era muito normal. Eu dava mamar, ela fazia cocô. Eu trocava, eu dava outra mamar, ela fazia cocô. Então era constantemente, assim, toda hora eu tava trocando ela.
Então, assim, não foi algo que nos preocupou, assim, né? Ah, ela fez cocô, beleza. A gente só percebeu uma consistência diferente no cocô da Uhum. sexta pro sábado, né? Só que a gente, como a Ana tava muito cansada, ela deu fórmula, né, na sexta pro sábado. Então, e daí depois no sábado de manhã ela voltou a mamar no peito, o cocô voltou à consistência que já era. Então a gente né, pensou na nossa conclusão, a gente falou, deve ser a fórmula. Então, quando a gente deu a fórmula, fez cocô mais água, quando eu mamar, o cocô tava normal. Daí a gente conversou com o farmacêutico daqui, minha mãe conversou, na verdade, né, pra ver se a gente tava desconfiando, na verdade, de talvez uma intolerância à lactose. E a gente foi e trocou a fórmula, né, no sábado a gente teve o piquenique das crianças, que eu até postei aqui, o vídeo normal, né, então assim, depois a gente buscou ela que ela tava na minha mãe, a gente foi lá, comprou uma fórmula nova pra testar, do sábado pro domingo. Ela mamou, a gente... Normal. Eu dei uma mamadeira pra ela depois do banho, a gente deu banho nela, eu dei banho nela, dei a fórmula, ela dormiu tranquila, depois eu dei peito pra ela, daí ela foi alternando, né, assim, bebê dorme, né, acorda, dorme, acorda. Depois, durante a madrugada, eu dei outra mamadeira pra ela. Eu dei um pouquinho também, que eu lembro. E aí, ela... E aí, de manhã... Ela Sim, então a madrugada foi normal, foi né? normal, Então, assim, como de um bebê ela tava com o recém-nascido. costume ali de... A gente tava... Fazia umas 3, 4 noites que a gente tava dormindo com ela no colo, porque a gente queria descansar, ela não queria dormir, ela só queria dormir no colo. Então, mas foi uma noite normal, deu mamar, o cocô normal também, né? Nada anormal. E a gente acordou no domingo, né? Eu troquei as crianças pra ir pra missa, né? Sim. E a Ana, né, foi trocar ela depois. Depois eu troquei ela, me arrumei, fui comer, ajeitei as crianças, tinha que arrumar o cabelo delas ainda. E aí eu percebi, assim, que ela tava, assim, como se tivesse muito sonolenta. Eu falei, às vezes é por conta do mamar, que eu dei à noite, né, e tranquilo. E era o dia dos pais, né? Era dia dos pais, né, então a gente ia na missa, depois íamos almoçar na minha sogra. E aí ela mamou um peito, então assim, ela alternava, às vezes ela mamava 2 peitos, às vezes só um. E ela só que nesse horário, antes de ir pra missa, ela só quis um peito. Então ela mamou só um peito, tudo bem, a gente foi pra missa. Eu peguei ela, tirei uma foto do dia dos pais, foi tirou... uma foto que eu postei com todas as crianças. Fomos pra missa, ela ficou dormindo a missa inteira. Né? E o normal, assim, né, de bebê, normalmente, né, pelo menos os meus, quando vai na missa, eles dormem, né, a gente dá uma mamar ali antes da missa. E deixa no bebê conforto. Pra eles dormirem a missa inteira. Então a gente não desconfiou de nada também, até o momento. Nada, né, até o momento. Viemos, acho que a gente não veio aqui em casa, né? Não, a gente já foi direto na minha sogra. Daí a gente saiu da missa, foi na minha mãe. Fomos na minha sogra pra gente almoçar. E aí, quando eu cheguei, eu fui lá pra dentro, fui tentar dar uma mamar pra ela, e aí eu vi que ela não tava querendo mamar. Fui tentando, fui até apertando, assim, fazendo um pouco de massagem pra ver se né? E fui apertando aqui, assim, fazendo um pouquinho, né, de carinho, assim, pra ver se ela despertava. Né? E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, porque ela ficava assim com a boquinha aberta, ela não tinha reação. Então foi quando, né, a gente... Daí eu tava lá, até o que eu postei, né, eu tava escrevendo o texto do Dia dos Pais, daí eu não sei o que aconteceu, daí minha mãe falou assim, vai ver se a neném mamou. Daí eu fui lá, daí eu vi ela bem, meio branquinha assim, né, mais branquinha do que o normal. Daí eu já chamei minha mãe, daí virou um desespero, né? Já veio aqui em casa, já veio pegar as documentações. Daí eu falei pra minha mãe, vai descendo com ela pro hospital, que eu vou lá em casa buscar a certidão de nascimento. E só pra complementar, só que, né, eu vi que algumas pessoas tiveram alguma dúvida, ela não estava internada, gente. Ela ficou internada 5 dias com icterícia. Depois ela ficou 9 dias em casa. Ela ficou 9 dias em casa, e aí foi quando aconteceu isso, que a gente voltou para o hospital. Então ela não estava internada. Exato. E a parada também, ela não foi em casa. Isso, ela já estava no hospital. Só pra... A gente vai falar. Então, enfim, daí a gente chegou no hospital aqui em Pérola. Eles mediram a saturação dela, estava em 62. Né, tava muito baixa. E eles já automaticamente entraram com oxigênio. Pegaram o oxigênio. Tentar estabilizar ela. Tentar estabilizar. Nesse tempo daí eu fui, né? Eu cheguei lá, ela já tava com oxigênio. Só que aqui não tinha muito, assim, de recém-nascido, né? Tipo, abocate, as coisas, né? Assim, lá pra pegar acesso, essas coisas. Então, o atendimento foi muito rápido, né? Assim, não tem nada que reclamar isso. Já fizeram tudo que tinha que fazer, que dava pra fazer, na verdade, aqui. O que dava pra fazer foi feito. E chamaram o SAMU. Daí o SAMU, ele deu uma demorada, porque eles não estavam entendendo a gravidade, assim, né, da coisa. E daí eu tentei ligar pra pediatra que atende a gente, eu não tinha o número pessoal dela, porque ela não tem, assim, né. Eu tentei falar com a mãe dela, daí não deu certo. E daí me deu um start e falei assim, vou mandar pelo Instagram da Ana. Eu peguei o celular da Ana e mandei, né. Ela respondeu assim, muito rápido. Ela estava de plantão no hospital. No hospital em Moarama, né.
Ficou. E ela respondeu, já fui passando pra ela, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. E daí ela que conseguiu ajeitar com o SAMU. O SAMU tava lá no hospital pra eles poderem vir. E daí, nisso a gente pegou, a Ana foi com ela na ambulância, e daí a gente se encontrou com o SAMU no caminho. Metade do Em caminho. Xambrê, que é né, a cidade aqui perto. A Eles gente, conseguiram pegar o acesso, conseguiram estabilizar ela. E a gente foi pra Umarama. um acesso não pela veia, porque ela tava muito desidratada. Né? Então foi um acesso intraósseo, foi pelo ossinho da perna, né, que eles pegaram. Daí deram glicose, né, no caminho, então assim, foi aquela loucura, né? Então corremos pra Xambrê, pegaram eles lá, o SAMU atendeu e chegamos e fomos pra Umarama. Chegou lá em Umarama, eu vi eles entrando com ela, assim, mas só que eles estavam muito acelerados, assim, né? Então, Até derrubou, caiu o soro, né? caiu assim, então assim, eu vi que a coisa não tava tão boa. Ela tava meio com uma coisa, até falei pra ela na hora que ela tava com uma coisinha verde na roupa, que assim, que eu acho que eu tinha vomitado. Enfim, ela entrou lá e daí o pessoal do SAMU saiu, depois de um tempo, eles falaram assim, eles estão fazendo lá, então... Só que eles não estavam conseguindo acesso, não tinha como entrar com soro nem nada, porque Ela tava muito desidratada, então tentaram o acesso pelas veias, não deu certo, daí foram tentar pelas veias aqui do pescoço, daí foi quando ela teve a parada a primeira, né, parada de 9 minutos. Então, que foi 9 minutos de batimento, né, mas 6 minutos, com 6 minutos no pulso. Enfim, isso a gente não tava sabendo de nada, né, a gente tava lá fora esperando, né. Então depois a gente entrou, daí eles foram falar pra gente. E daí depois que eles falaram com a gente, chamaram um cirurgião pra conseguir o acesso que fizeram nela foi um quartezinho no braço. No braço. E conseguiram pegar. E assim, né, pra resumir bem, né, até aquele momento, a gente acho que eu ainda tava com esse pensamento, né, assim, que a africana falou, que era algo muito grave, mas que ia passar. Mas que ia né, estabilizar, que ela ia que era algo de recuperar. momento ali, né. Então depois que a gente foi falado que era uma sepse, né, que era uma infecção bacteriana, que até hoje a gente não sabe, né, parece que eles falaram que pode ser por N motivos, né, então assim, e a gente também, talvez nesse momento, nem quer saber, né, muito assim, por quê. Acho que nem se ela sobrevivesse, a gente gostaria de saber, né. Mas que pode ser muita coisa, né, pode ter sido as crianças ter trazido de fora, eu trabalhando, ou as pessoas que tiveram contato com ela, pode ter sido, né, falaram que tem a possibilidade até de uma bactéria do peito da mãe, ou no bico da mamadeira. Então, assim, são N possibilidades, né? Pode ter sido do parto também. Do parto, que veio proliferar só depois. A médica falou que tem alguns bebês que manifestam somente mais tarde, né? Demoram a manifestar essa bactéria. Então, pode ter sido por muitos motivos, né? Enfim, mas hoje a gente não quer ficar pensando nisso, né? Então, E o resto, assim... A gente vai resumir bem, né? Assim, não vou ficar falando, a gente vai ficar detalhe por detalhe até chegar no falecimento dela, porque muitos de vocês acompanharam. Mas na segunda-feira a gente voltou lá, né? Ela já tava um pouquinho mais inchadinha, né? Daí eu falei pra ela, nossa, parece que ela cresceu, né? Mas era por causa do inchaço. Dos remédios. Dos remédios, então assim, porque eles tiveram que entrar com muitas drogas, assim, tanto por causa da infecção, quanto para manter ela estável, porque ela precisava de adrenalina, precisava, né? Na madrugada, de domingo pra segunda, ela teve uma estabilidade durante a madrugada. E daí na segunda já teve a possibilidade de começar a diálise, porque o rinzinho dela já estava começando a dar sinal de que não estava muito bom, até que começou a sair o sangue, né? Foi na segunda-feira que saiu o sangue. E daí começou a mexer a possibilidade da transferência. Né? Na segunda-feira não foi feita a transferência, né? Ainda não tinha necessidade. A gente dormiu, né? Foi na terça ela já estava mais inchada ainda, né? Então, assim, cada dia que a gente ia, ela ia ver que ela estava visualmente muito pior. Amarelinha, o fígado já não estava funcionando direito. E aí os marcadores lá dos exames indicavam que ela estava com essa síndrome hemolítica urêmica. Que a infecção levou a essa síndrome, né? Então, hepática é hepática não. Hemolítica, né? Hemolítica é do coração, do sangue. Então, assim, é meio que os glóbulos vermelhos dela começaram a se autodestruir, muito possivelmente ele entrou em colapso ali por conta da infecção. E urêmica, que era por causa do rim, né? Que o rim já estava com mau funcionamento. E por conta das paradas cardíacas, então, assim, todos os órgãozinhos dela já começou a entrar em colapso ali, né? Então, uma coisa foi levando a outra, né? E aí ela precisava tomar sangue. Amarela, então ela precisava do plasma, ela precisava do sangue. Só que daí isso diminuía outros indicadores e virou uma bola de neve, né? Então, assim... E sim, isso refletia visivelmente, né? Então, assim, eu até falei no dia
né, do velório, que, tipo assim, a gente pediu muito pelo milagre mas assim, eu, pai, Mateus, cada dia que eu ia lá, cada visita, era, tipo assim, eu acreditava menos no milagre e pedia mais, Deus, faz a sua vontade, se for pra levar ela, que leva. Que fosse o melhor. Porque eu não tava aguentando mais ver ela sofrer. Então, assim, porque assim, a gente via que cada dia ela tava pior, né? E, enfim. Na terça teve a possibilidade da transferência, aí deu certo. A gente achou que ia ser só na quarta de manhã, só que eles ligaram pra gente na terça de madrugada, meia-noite, a gente foi lá. Eles veio a equipe de Cascavel, tentaram, né? Foram avaliar ela, mas ela, só de mexer nela, ela já ficava instável. Né, então ali, tanto a saturação, os batimentos, ali tudo mexia muito, daí eles falaram, ela não vai aguentar se... o transporte faria mais mal pra ela do que... por causa da trepidação, uma viagem de mais ou menos 3 horas, então assim, ela pode ser que começar a sangrar. Estourar as veias da cabeça, qualquer lugar, né? Então assim, porque ela tava muito debilitada. E nisso daí não deu certo, daí na madrugada dentro ali a gente entrou tentando o transporte aéreo. Né? Então nosso plano, a gente tem o plano de saúde, o Unimed, ele não cobre, mas por conta do transporte terrestre não ter dado certo, né, o próprio médico não indicou, eles pegaram e mandaram uma solicitação e foi aceita para vir o aéreo. Na quarta de manhã, né, veio o avião, veio com a equipe toda, eles chegaram lá, foi a mesma coisa. Eles avaliaram ela e falaram assim, se a gente levar, vai fazer mais mal para ela do que bem. E porque, na quarta de manhã, um pouquinho antes deles chegarem, ela teve uma nova parada e ficou totalmente instável. Então eles falam assim, a gente leva pacientes graves, mas tem que estar estável. Porque lá, né, se tiver alguma intercorrência lá em cima, eles não têm muitos recursos, isso, né? Enfim, daí na quarta à tarde a gente conversou com a médica falou, né, ela falou assim pra gente, olha, eu nem posso me envolver nisso, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, não fica vindo aqui toda visita, porque isso vai fazer muito mal pra vocês. E daí a gente ficou refletindo nisso, né? E daí a gente decidiu, falou assim, olha, na visita das 8, que era à noite, a gente não ia ajudar em nada. As outras crianças estavam aqui com a minha mãe, precisando de atenção, né? Com saudade, precisando de atenção da gente. A gente falei, vamos embora, a gente dorme lá, amanhã cedo a gente volta. E nesse dia, na quarta noite, eu não falei pra Ana, eu tava conversando com outra amiga, eu tava com um sentimento assim, muito ruim. Assim, não ruim, não sei se é ruim, mas eu tava sentindo que alguma coisa ia acontecer naquela madrugada. Né? E daí eu ia falar pra Ana, falei assim, não vou falar, porque ela vai ficar preocupada. Daí eu tava conversando com esse meu amigo, falei assim, não vou falar também, porque... E guardei pra mim aquilo. E daí na quinta, né, de madrugada, eles ligaram pra gente ir, umas 4 da manhã, pediram pra gente ir lá. Eu liguei pra minha mãe, ela veio aqui ficar com as crianças, meu pai foi comigo, e a gente já foi daqui pra lá, né, assim, chorando muito, porque a gente achou, na verdade, que ela já tinha falecido. Então, assim, eu achei que eles não queriam ter falado por telefone. Mas daí a gente chegou lá, daí deram notícia que tinha acontecido mais uma parada, e ela começou a sangrar. Então ela começou a sangrar pela boca, começou a sangrar pelo nariz, pela sonda, pelo catéter ali da diálise, né? Então ela, né, começou a sangrar e já tava muito amarela, teve a parada. Tava mais amarela ainda, né? Mais inchada. Então, assim, a última vez que a gente viu ela tava bem... E daí eles liberaram pra gente visitar, eu até perguntei pra doutora se era uma despedida. E daí ela falou assim, eu acredito no milagre. E daí a gente entrou mais uma vez. Ela não tava mais naquela estufa, né, de UTI. A gente rezou ali com ela, passamos uma mãozinha nela, né. Só que eu até perguntei pra Ana um pouco antes, você quer entrar? Porque eu não queria mais entrar. Eu já tava muito, assim, esgotado, assim, eu não tava aguentando mais ver ela daquele jeito. Só que daí a gente entrou, né, então, por conta disso, ficamos lá, não ficamos muito, lá meia hora, né, a gente ficou uns 10 minutinhos e saímos. E daí a gente encontrou com meu pai na recepção, e daí eu tava mexendo no celular, e de repente deu um start, falei, deve ter alguma missa agora. E daí eu peguei, procurei, falei assim, era 6h20, a missa era 6h30, falei, vamos na missa? Daí todo mundo falou, vamos, montamos no carro e fomos lá pra missa. Lá na missa, né, assim, eu já teve o salmo, né, que eu até postei no meu Instagram, que falava assim, esqueci agora, não esqueci das obras do Senhor, das obras do Senhor não se esqueça. E também na hora isso já tava começando a vir no meu coração, assim, as outras crianças, né, assim, começar a colocar que não era, assim, independente do que acontecesse, né, Deus já tinha feito muito por nós e continua fazendo, Ele não vai deixar de fazer. Que isso é só um capítulo que também é Deus agindo na nossa vida, né. Daí na hora da comunhão, né, a Ana tava chorando e eu também já comunguei, né, nessa intenção de se entregando a vida dela.
E daí a gente saiu dali, da missa, fomos tomar um café na padaria, a gente chegou na padaria, pedimos um cappuccino, na hora que chegou, a médica ligou. E, assim, possivelmente a hora que ela faleceu foi nessa hora que a gente tava na missa, né? E, assim, não tem como eu comprovar, não sei, né, o horário certinho. Mas é a hora que a gente tava lá, e, assim, eu creio muito que Deus usou disso, né, desse momento pra salvar ela e a gente também. E daí a gente voltou pro hospital, e daí, né, a gente recebeu a notícia, né, choramos, né, assim... A gente resumiu muito a história aqui, né, mas, assim, a gente sofreu bastante, apesar de que todos esses dias, assim, a gente foi, de certa forma, ajudou, né, porque a gente já via ela pior. Foi meio que um luto antecipado ali, né, preparando, uma preparação pro luto, na verdade. Né? Enfim, eles deixaram a gente olhar ela tava lá enroladinha, com uma marcha de Santa Rita, né, uma rosa que a gente tinha levado e um cordãozinho de São José, né, então... E depois daquilo a gente foi fazer os papéis ali, né? Meu pai tava lá, me ajudou, muita gente ajudou, minhas irmãs ajudaram daqui, indo na funerária, essas coisas todas. Enfim. E como eu falei, a gente, né, resumiu, né, a história, mas assim, o que eu gostaria de falar pra vocês, né, como a gente falou, é um alerta para que vocês possam, né, de certa forma, não ficar com esse negócio, porque muita gente mandou mensagem pra gente, meu filho vai nascer tal dia, eu quero saber o que aconteceu, né, eu tenho um bebê de tanto tempo, o que aconteceu, porque eu tô com medo, não sei o que lá, muita gente vivendo com medo, e assim, foi uma fatalidade, né, nós somos, né, até um casal de amigos nosso falou pra mim, falou assim, vocês são pais experientes, ela não deu sinal de que ela tava com alguma coisa, a gente não conseguiu perceber. E assim, e toda vez que vem esse sentimento no meu coração, eu peço pra Deus tirar, porque eu falo, às vezes, né, vem conscientemente, né, e se a gente tivesse ido no hospital no sábado, como teria sido? Teria dado tempo? Se a gente tivesse ido antes da missa? Se a gente tivesse percebido na madrugada? Né? E eu peço pra Deus tirar isso de mim, porque a gente sabe que a gente fez, né, tudo o que a gente podia naquele momento. E ficar no e se não vai ajudar em nada, né? Não vai ajudar em nada. Então, assim, é um alerta para que vocês possam saber dessa possibilidade, mas também para não viver com medo, porque foi uma fatalidade. Né? Então, assim, e a gente quer... Né? Porque não tem como a gente... se trancar, né? Colocar os nossos filhos numa bolha e não vamos sair, não vamos, né? A gente tem que ter, sim, cuidados, né? Eu vejo que a gente tem que ter cuidados, mas a gente também tem que viver, né? A gente não pode trancafiar nossos filhos dentro de casa. E é isso, né? Então, assim, a gente, né, resumindo, assim, depois, né? Então, a gente tá bem dentro do possível, né? Sempre que alguém pergunta, eu falo assim, dentro do possível nós estamos bem, né? Então, assim, a vida continua, as outras crianças, elas, né, exigem isso de nós, apesar de eles lembrarem com frequência da Clara, mas a gente precisa continuar, né? Então, assim, a vida tem que continuar. E a gente está muito confiante de que isso realmente lá, aquela coisa que a gente falou no começo, de que a Clara veio para salvar nós, é para isso, para que a gente possa, né, dar mais valor às coisas que a gente tem, aos filhos que a gente tem, buscar ainda mais, né, a santidade, buscar ter novos hábitos de buscar ser pessoas melhores, pessoas mais santas mesmo. E a gente tá vivendo um dia de cada vez, né? Então, assim, a Ana, né, a terapia dela tava mais espaçada, então a gente vai voltar um pouco, né, por conta dos hormônios, né, agora pós-gestação. Quer falar um pouco? Então, eu já tava percebendo, assim, em relação às minhas vitaminas, né, por conta ali da hemorragia, então, eu precisava, né, eu ia, né, tinha o retorno com a médica, agora eu já vou essa semana retomar, vou ter o retorno com ela, já fiz os exames, a terapia, né, é muito importante, então, né, vou ver se eu consigo voltar com mais, né, com pelo menos a cada 15 dias, ou toda semana, não sei ainda, a gente vai decidir isso, mas é importante, né, pra gente viver isso da melhor forma, né, porque eu vejo, assim, que a gente tem que viver o luto de acordo, assim, não pular etapas, né? Ai, não, eu não posso sofrer hoje. Não, eu posso sofrer hoje, né? Então, viver um dia de cada vez ali, para que isso não vire uma bola de neve e depois gere, né, alguma coisa negativa no futuro. Não só para nós, quanto para as crianças também, para que a gente não desconte isso neles, né? Isso. E, enfim, né? A gente demorou para fazer esse vídeo, mas assim, a gente quis fazer esse vídeo, né, como eu falei, como uma forma de homenagem, para deixar registrado aqui, né, o quanto que a Clara foi amada por nós e quanto ela nos amou, né? E quanto Deus nos amou nos dando ela, né? Então, assim, e também para que a gente vai continuar postando, a gente quer voltar, né, mostrar nossa rotina, né? Quer continuar tentando de alguma forma
ajudar, motivar vocês, né? Então, assim, esse vídeo é um marco para que, como eu falei, para a vida continuar, né? Fica aqui a nossa memória, fica aqui nossa homenagem, fica aqui nosso alerta, mas que a gente tem convicção, né? Que tem esse ardor dentro de nós que a gente precisa continuar e mostrar e de alguma forma ajudar vocês. É isso, né? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. E mais uma vez, obrigado pelas orações. Continue, né? Continue rezando por nós. Graças a Deus, essas orações têm nos sustentado bastante. Tem nos ajudado. Amém? Valeu, pessoal. Tchau, tudo de bom pra vocês. Tchau.